Olá, seja bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e nós estamos aqui para mais um Conhecendo Mais a Palavra de Deus, para que possamos viver mais a vida abundante que Ele tem para você e para nós aqui também, em nome de Jesus. em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus hoje nós vamos falar sobre mais um milagre do Senhor Jesus. A gente vem falando dos milagres, né, que Ele fez e como aplicá-los em nossa vida, né? E hoje nós vamos falar sobre a cura dos 10 leprosos. Essa cura dos 10 leprosos se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. É um texto bastante interessante, mas primeiro a gente tem que entender, né, o que é a lepra. O que é a lepra? A lepra ou hanseníase é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que pode afetar qualquer pessoa. Caracteriza-se por alteração, diminuição ou perda da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil e força muscular, principalmente em mãos, braços, pés, pernas e olhos, e pode gerar incapacidade permanente. Como se pega a lepra? A lepra pode ser transmitida de pessoa a pessoa através de gotículas expelidas do nariz e da boca de uma pessoa infectada e inspiradas ou tocadas por uma pessoa não infectada. Mas, mesmo após o contato com a bactéria, a maioria das pessoas não chega a desenvolver a doença. Onde começou a lepra? A lepra surgiu na Índia e na China. Temos hieróglifos egípcios de 1350 a.C., onde já havia pessoas que tinham lepra. Existe alguma vacina para a lepra? Não há uma vacina específica para prevenir a lepra. No entanto, a vacina BCG, normalmente aplicada no nascimento para prevenir tuberculose, também reduz o risco da lepra, pois os agentes causadores de ambas as doenças são semelhantes. E o que a Bíblia fala da lepra? Para os hebreus, a lepra, como era chamado, era considerado uma maldição, um castigo divino, citado inclusive pela Bíblia em vários trechos. O estigma, a discriminação com a doença e com quem sofre, a ação em seu corpo, foram construídos pela associação do termo lepra às deformidades causadas ao paciente. Os judeus separavam os leprosos em aldeias distantes das cidades e impediam que eles viessem à cidade ou que tivessem contato com as pessoas saudáveis, para que não houvesse a contaminação. Eles eram considerados impuros e não poderiam ter contato com as pessoas que estariam, entre aspas, puras ou limpas. Na verdade, eles eram separados em grupos, não importava a nacionalidade deles, mas eles eram separados fora das cidades, em aldeias, onde eles se formavam como famílias, né? Porque eles tinham que deixar a origem deles, deixava a cidade, deixava a família, deixava tudo que eles tinham para viver nesses lugares. E onde, entre eles, um ajudava o outro, porque já não tinha mais, naquela época não tinha cura, não tinha vacina,
E naquela época também não tinha enfermeira, não tinham médicos, então eram entre eles que eles se ajudavam. Então todos passavam a ser iguais porque tinham a mesma doença. E, na verdade, eles estavam juntos, um esperando que o outro morresse, né? Porque É. como não havia tratamento, né? Uhum. Mas esse texto de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, nos leva à seguinte reflexão: você é grato a Deus por tudo quanto Ele faz em sua vida? Gratidão significa o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Gratidão é um agradecimento. E nos leva ao termo gratidão o que nós realmente damos prioridade. Sabe, às vezes nós vemos assim, ai, a cura de uma doença, ai, que bom, então foi o médico que fez. Esquecemos de dar glória a Deus. Ah, então foi fulano que trouxe o remédio para mim. Ah, então é ele que fez. Mas aqui nós estamos falando de milagres. Milagres é o que vem de Deus, é uma coisa que o homem não pode fazer. E naquela época, o homem não podia fazer nada, nada, nada em relação a essa doença. Por isso, muitas vezes eles falavam, ah, então ele é impuro, ele está em pecado. Ou ele é impuro é porque ele já não tem mais salvação. Então, essa é a principal, assim, julgamento dos leprosos eram que eles estavam em pecado. Por que devemos ser gratos a Deus? Muitas pessoas perguntam isso, né? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. A resposta é bem simples, né? Pois devemos ser gratos pelo simples motivo de, ao amanhecer, nos levantarmos, estarmos com vida, saúde, respirando, enxergando, andando e falando. Devemos agradecer a Deus todos os dias, pois a Bíblia nos ensina que devemos dar graças a Deus. E a gente começa esse texto em Lucas capítulo 17, versículo 1. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus estava caminhando. Jesus, ele não parava, né? E aí você me perguntaria, tá bom, pastor, mas ele estava passando por ali, então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa e vamos ver onde era Jerusalém. Aqui era Jerusalém, ok? Aqui Samaria e aqui Galileia. Né? Provavelmente Jesus estava saindo aqui de Cafarnaum. Provavelmente ele saía daí. Então nós estamos falando numa distância de mais ou menos 194 quilômetros, né? Jesus ia da Galileia para Jerusalém, né? Passando por todo tipo de cidades e aldeias. Você recorda que os leprosos, eles eram separados das cidades, eles viviam em aldeias. Então, certamente Jesus, ele na sua caminhada, ele colocava no GPS dele, ele colocava as aldeias onde tinha pessoas separadas, pessoas que estavam marginalizadas pela sociedade. E nós consideramos também porque o povo de Samaria, eles eram um povo, digamos assim, discriminados ou eram muito baixos, era uma região até muito perigosa. Muitas das pessoas desviavam desse roteiro porque lá poderiam ser saqueados. Então, isso, Samaria não era uma região muito boa, ainda mais para os judeus, porque eles eram
como, assim como tem rixa, né? Às vezes a gente fala mais assim, quem é corintiano, quem é São Paulino, ou quem é de São Paulo, Rio de Janeiro, sempre tem uma rixazinha, né? Então, e também dos judeus com os samaritanos. Mas a gente continua aqui em Lucas capítulo 17, versículos 12 e 13. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Compadece-te de nós. Essa aí era uma aldeia separada, uma aldeia fora da cidade. Lembramos que os leprosos estavam aí, em aldeias desse tipo aí, né, para não contagiar o pessoal da cidade. Essas aldeias eram lugares para que eles morressem, porque não havia cura da lepra naquela época. Mas Jesus estava passando por uma dessas aldeias, onde havia 10 leprosos, que quando viram a Jesus passando, começaram a clamar para que fossem curados. Aqueles homens não podiam se aproximar, pois a sua enfermidade os excluía da sociedade. Mas naquele momento, eles estavam diante de alguém que poderia curá-los de muitas enfermidades. E, inclusive, eles não pediram para que curassem, mas que tivessem misericórdia, que Deus se compadecesse da situação deles. E como você falou de rixas entre pessoas, aí você tinha todos de qualquer lugar. Você tinha judeu, você tinha samaritano, você tinha de tudo aí. Você, Ricos, pobres, todos. todos iguais. Né? Continuamos aqui em Lucas capítulo 17, versículo 14. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Veja, note que Jesus os viu, mas não orou por eles, não fez imposição de mãos, mas simplesmente deu uma ordem. Deu uma ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que aos sacerdotes? Porque somente os sacerdotes poderiam autorizá-los a voltar à convivência na cidade com a sua família e com as outras pessoas. Os leprosos tiveram um processo de cura. Veja o texto. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Isso nos mostra que nem todas as curas são instantâneas, mas que existem curas que dependem de um processo. Jesus, ao mandar que os leprosos fossem mostrar-se aos sacerdotes, conforme iam caminhando, alcançavam a cura da sua enfermidade. A cura, nesse caso, deveria acontecer no caminhar deles. Muitas vezes nós questionamos as ordens de Jesus. Muitos de nós queremos relativizar, como se isso é relativo às ordens de Jesus. A religiosidade e o legalismo muitas vezes nos levam a questionar as ordens de Jesus. Naquela época, eles poderiam estar se curavam, né? Se não estavam tão mal ou tivesse alguma cura, quem iria dar o aval da cura eram os sacerdotes. Então, mas se ele fosse se apresentar ao sacerdote, é porque ele teria a certeza de que ele estaria curado ou melhorando, né? Então, quando eles foram, eles creram que Jesus teria curado, por isso eles foram se apresentar aos sacerdotes. E os sacerdotes, com certeza, eles ficavam em torno de 7 dias para verificar se as chagas não aumentavam e mais 7 dias para ter certeza de que as chagas estavam sumindo. E aí, depois disso,
eles teriam o aval dos sacerdotes. Mas nota que a gente vê que, primeiro, Jesus ordenou. Uhum. Ele não pôs as mãos, ele não orou, ele simplesmente disse: vai e se apresenta ao sacerdote. Segundo, é que eles obedeceram. Eles creram que Jesus poderia fazer alguma coisa, porque quando eles começaram a caminhada deles, estava tudo Ou seja, errado. eles obedeceram, eles sabiam que Uhum. Jesus podia fazer. E muitas vezes, você e eu, nós não queremos passar por esse processo. Nós queremos a nossa cura, nós queremos a solução do nosso problema rapidamente. E não é assim que a coisa funciona. Ou assim, diante dos nossos olhos, não tinha acontecido nada. A partir do momento que a gente começa a obedecer e tudo, a coisa começa a ir para frente. Aí veja só a narrativa de Lucas, lá em Lucas capítulo 17, versículos 15 e 16. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Ou seja, aqui nós vemos que estavam todos juntos. Sim. Né? Judeu, samaritano, não importava a raça de cada um deles, né? Uhum. Só consegue agradecer quem possui a humildade de reconhecer. É lamentável dizer, mas muitas vezes não conseguimos reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós. Acabamos perdendo muitas coisas, pedindo muitas coisas a Deus, e infelizmente não voltamos para agradecer. Agradecer quando nós conquistamos. Naquele momento em que todos os 10 homens leprosos foram purificados, apenas um retornou para agradecer. Agradecer a Jesus pelo que havia acontecido. E muitas vezes nos comportamos assim, como os 9. Clamamos, gritamos, choramos, imploramos, mas quando recebemos, infelizmente, não retornamos com humildade para agradecer. É lamentável quando nós deixamos as bênçãos preencherem o lugar de Deus em nossas vidas. Jesus, então, pergunta: não foram 10 purificados? Por que só um retornou? Apenas um estrangeiro soube reconhecer o que Jesus havia feito por ele. E recordando que nós comentamos que os samaritanos e judeus não se davam. Uhum. E a gente vê aqui Lucas, ele continua narrando esse milagre nos versículos 17 e 18. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Ou seja, Jesus também percebeu, né? E vemos que um coração agradecido, ele faz a diferença. Somente quem possui humildade consegue ser grato pelos benefícios que é concedido. A pessoa humilde tem um coração puro, ela consegue retribuir, assim como aquele homem retornou e agradeceu a Jesus. Quantas vezes somos abençoados e não retornamos para retribuir? Quantas vezes alguém nos ajudou, incentivou e até mesmo mostrou confiança em nós? E em determinado momento deixamos de ajudar, de encorajar outras pessoas, de confiar, deixamos de ser gratos. Esquecemos que um dia alguém usou de benevolência para conosco e com isso deixamos a gratidão e a humildade ser tomadas pela soberba, pelo orgulho. Os outros judeus, provavelmente,
não se importaram com a gratidão, mas o estrangeiro sim. Não podemos permitir que a insensibilidade domine nosso coração, a ponto de esquecer o relacionamento pessoal com Deus, de ser gratos por tudo que Ele tem feito e operado em nossas vidas, porque como vemos nesse episódio, para Deus importa um coração agradecido. E a gente vê aqui o salmista declarando isso lá no Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista, em sua sabedoria, nos leva a uma reflexão extraordinária, onde paramos e pensamos: o que poderíamos dar para Deus em agradecimento a todos os benefícios que Ele tem feito por nós? O salmista estava preocupado em querer dar algo a Deus, pelos benefícios que ele recebera. E hoje nós também devemos ter essa preocupação, pois é através da nossa adoração que oferecemos uma oferta em agradecimento por tudo que Deus tem feito por nós. Não existe nada que possamos dar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, ou que Ele tem feito para nós. Não conseguiríamos pagar jamais os benefícios de Deus, que Deus tem feito em nossa vida, começando com o dom da vida, começando com o sacrifício de Jesus. O salmista nos leva a refletir que, na maioria das vezes, nos comportamos como os 9 e não como um. Muitas vezes nos comportamos de maneira egoísta, pensando que Deus deve nos dar e que nós não precisamos voltar e agradecer. Quantas vezes já, até conosco mesmo, oramos: Senhor, se o Senhor curar, se o Senhor fizer, se o Senhor der, eu vou fazer isso ou aquilo. Quantas pessoas falam e depois que tem a bênção, se esquecem de Deus. E esse rapaz, que é samaritano também, longe de Deus, ele reconheceu Deus e o mais importante foi voltar para agradecer a Deus. Então, de novo, as nossas prioridades, né? Onde nós colocamos nossas prioridades? Agradecer primeiro a Deus ou fazer o que o mundo nos pede a fazer primeiro para depois pensar em Deus? Pois é, na verdade, o que a gente vê muitas vezes nos seres humanos é a ingratidão. Ingratidão por não ser grato. Ingratidão é quando nós não somos gratos. Ingratidão a Deus, ingratidão às pessoas, ingratidão às coisas que o Senhor tem colocado à nossa volta e as pessoas que Deus tem trazido para que sejam bênçãos na nossa vida. E a gente tem muitas vezes deixado passar isso. Mas quando ele voltou, Jesus disse lá em Lucas capítulo 17, versículo 19: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé. Fica aqui algumas questões que a Bíblia não nos revela, não é? Os outros 9 leprosos foram curados. Os outros 9 leprosos, eles foram salvos. Isto é algo que não podemos responder, é algo reservado para perguntarmos para Deus quando estivermos na eternidade com Ele, face a face. Mas enquanto não estamos na eternidade com Deus, que tal a gente ter um coração grato? Que tal a gente aprender a agradecer a Deus por tudo? Pelas coisas boas e pelas coisas ruins, pelas bênçãos e por aquilo que nós vemos que não é tão bênção. As bênçãos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar.
E aí a tua fé te salvou. Eu quero ser como esse, como esse leproso. Não quero ser como os 9. Então, será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida? Ai, Senhor, Nós temos que vigiar. buscar esta fé, buscar essa comunhão, buscar essa intimidade, buscar essa relação com Deus para que a gente não seja como os 9, mas seja parecido com esse um. Nós devemos imitar aquilo que é bom, né? Então vamos imitar esse um. E nessa cura dos 10 leprosos, que aplicação a gente tem na nossa vida? Primeiro que Jesus se importa com todos. Independente de você ser pobre, rico, independente do país que você vive, independente da situação que você está passando, Ele se importa com todos nós. Jesus, Ele mudou o caminho daqueles leprosos e Ele quer mudar o teu caminho também. Mas somente Ele pode fazer isso. E Ele vai fazer isso quando você permitir. Ele não vai forçar absolutamente nada. Jesus não se importa de ser contaminado. Por quê? Porque Ele é amor. Não existe nenhuma contaminação que possa alcançar a Jesus. Então não importa o que você está passando, não importa o pecado que você teve, né? O que você cometeu, não importa. O que importa é que você abra o seu coração e entregue sua vida para Jesus e comece a viver esse processo de transformação, esse processo de gratidão com Deus. Deus deseja que nós sejamos agradecidos. O agradecimento abre o coração de Deus. Né? E é bonito que ele escreve agora, antes as leis eram para o cumprimento dos homens, mas a partir de Jesus, as leis, eles estão gravadas no nosso coração. É essa lei que ele quer e é essa lei que ele vê. E que nós temos que abrir nossos olhos espirituais para ver também esse coração que Deus nos dá, né? Esse entendimento de amor que Deus nos dá e também a nossa prioridade, para lembrar que sem Ele nós não somos nada. Uma outra aplicação é que nós devemos agradecer a Deus por tudo. Amém. Né? O coração grato atrai o coração de Deus. Né? Então, que nós tenhamos um coração grato. Amém? E o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. E muitas vezes o milagre não depende de Deus, depende de cada um de nós. Abre o teu coração aí para que o milagre do Senhor possa acontecer na tua vida. Amém? E te espero na próxima quinta-feira, onde nós vamos ter mais um estudo e a gente vai para mais um milagre de Jesus. E que você venha estar conosco para que esse milagre possa também fazer diferença na tua vida. Amém? Te espero no próximo domingo, no culto da família. Então você é o nosso convidado, vem com a gente. Venha ter um coração grato a Deus por mais uma semana que está acabando e uma semana que está se iniciando. Então domingo é o começo de uma semana e o final de uma outra semana, não é verdade? Então que você possa ter um coração grato. Vem com a gente e venha agradecer e louvar ao Senhor. Chega antes, porque a gente pode conversar um pouquinho e a gente pode louvar, né? Porque nós temos 2 louvores e normalmente esses louvores são de gratidão a Deus. Te convido também a você estar orando por cada um desses pedidos, né? Na próxima quarta-feira nós vamos ter a nossa reunião mensal de oração, porque vai virar um mês, né? Já é a primeira quarta-feira. Já é a primeira quarta-feira do mês. Então, você é o nosso convidado a vir orar conosco. Né? Nós temos aqui vários pedidos, várias coisas acontecendo no mundo e a gente gostaria que você estivesse conosco orando. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.